Gravando. Mas então hoje nós vamos ver alguns exercícios e problemas do capítulo 12. Mais precisamente o 23, 32, 38, 44, 45, 50, 55 e 59. Eu marquei para vocês, fiz uma confusão. Eu acho que eu tinha marcado 44, mas sendo que eu queria marcar o 45. Então, hoje nós vamos discutir, conversar um pouco sobre os dois, o 44 e o 45. Os dois falam, o assunto é o mesmo, né? Mini buracos negros. Não esqueçam, me ajudem, gente. Antes de encerrar a aula, de eu falar sobre os testes, os 3 testes. Um vai começar, vai estar aberto daqui a pouco, né? O teste 18. Amanhã vai estar aberto 19, depois da manhã vai estar aberto 20. Falar sobre isso. E sobre a prova dos 40 pontos. A prova vai ser no dia 5. A prova do dia 31 vocês podem fazer apenas para treinar, mas não valendo nota. Então, a prova que vai valer nota para vocês vai ser no dia 5, com 2 tentativas, 2 horas de prova, 12 questões. No final da aula eu vou falar com mais detalhes sobre isso. Mas vamos lá, se vocês tiveram problemas aí nesses exercícios e problemas, teve algum que vocês acharam aí mais difícil? Bem, o primeiro é o exercício 23. O asteroide Dactyl, descoberto em 1993, possui um raio de apenas 700 metros e massa aproximadamente igual a 3,6 vezes 10 a 12 quilogramas. Calcule a velocidade de escape para um objeto na superfície de Dactyl. Poderia uma pessoa atingir essa velocidade apenas caminhando? Então, esse Dactyl é um asteroide pequeno, né? Em termos dos asteroides já conhecidos, um asteroide de apenas 700 metros é um asteroide pequeno. E, apesar de pequeno, massa da ordem de 10 a 12 quilogramas, 3,6 vezes 10 a 12 quilogramas. Esse asteroide foi muito interessante a descoberta dele. Ele foi descoberto em 1993 pela nave Galileu. A nave Galileu, o objetivo dela foi estudar Júpiter, e ela fez um trabalho estupendo de Júpiter. Mas no caminho de Júpiter, ela passou pelo chamado cinturão de asteroides, onde nós já sabíamos que lá tinha, dentre vários outros, um asteroide, um dos maiores asteroides conhecidos, um asteroide chamado Ida. Um dos maiores asteroides conhecidos. Era visto aqui da Terra como um pontinho de luz, mas aí a Galileu passando lá perto, o pessoal já tinha planejado, vamos fotografar o Ida, que é esse asteroide que vocês estão vendo aqui. Aí, vejam só o que aconteceu. No bater a foto do Ida, aparece um pontinho de luz lá que eles vão ver, era um outro asteroide preso gravitacionalmente ao campo de Ida. Apesar do campo de Ida ser muito pequeno, o campo gravitacional de Ida ser muito pequeno, ele conseguia manter preso a ele um outro asteroide. Esse asteroide que deram o nome a ele de Dactyl. Isso, inclusive, incentivou uma outra missão de muito sucesso, outras missões, mas também uma outra de muito sucesso, foi justamente colocar uma nave em órbita de um determinado asteroide para estudar esse asteroide. E, em sequência, isso tornou algo relativamente comum para se estudar os asteroides, colocar uma nave em órbita usando a própria gravitação, o próprio campo gravitacional desse asteroide, colocar uma nave em órbita desse asteroide. Mas ele está querendo saber, calcula a velocidade de escape para um objeto na superfície do Dactyl. Então, lembrando, né, como que nós chegamos a esse conceito de velocidade de escape. Para um corpo escapar do campo gravitacional de outro, ele tem que ir até o infinito. Somente lá no infinito é que o campo gravitacional desse corpo que ele quer escapar vai ser igual a 0. Aí, então,
aí a força que nós temos aí, a força gravitacional, agindo sobre esses corpos, é uma força conservativa. Então, o que nós podemos falar? Nós podemos dizer que a energia deste corpo, inicialmente, da superfície do primeiro, próximo ao primeiro, vai ser igual à energia mecânica deste corpo lá nos finalmente, quando ele chegar lá no infinito. Ou seja, a energia de um corpo de massa m qualquer, com uma velocidade v na superfície do asteroide Dactyl, vai ser dada pela energia cinética desse corpo, meio de mv2, mais a energia potencial gravitacional deste corpo, como nós vimos definindo o nível de energia igual a zero como sendo lá no infinito. E essa energia inicial, ela é igual a zero, e vai continuar sendo zero em todos os instantes, inclusive lá nos finalmente, quando esse corpo chegar lá no infinito. Quando ele chegar lá no infinito, vejam vocês, ele não tem energia cinética. Então, meio de mv2 é igual a zero. E, por definição, a energia potencial gravitacional no infinito é igual a zero. Então, podemos escrever essa expressão aqui. Meio de mv2 é igual a menos g massa do Dactyl, que multiplica a massa do corpo que está fugindo ali do Dactyl, dividido pelo raio do Dactyl. Isso aí, essa soma desses dois termos, é igual a zero. Daí nós tiramos velocidade de escape, então vai ser raiz quadrada de 2g, massa do Dactyl, dividido pelo raio do Dactyl. Ou seja, chegamos à velocidade de escape igual a 0,83 metros por segundo. Ou seja, colocando nessa expressão aqui, o valor de g conhecido, né, que nós conhecemos, a massa do Dactyl, o raio do Dactyl, que ele dá aqui, 700 metros, a massa 3,6 vezes 10 a 12 kg, nós chegamos à velocidade de escape, seria 0,83 metros por segundo. Velocidade pequena, né? Ele pergunta, poderia uma pessoa atingir essa velocidade apenas caminhando? Tranquilamente. Para se ter uma ideia, 0,83 metros por segundo corresponde a menos de 3 km por hora. Você andando facilmente, você atinge essa velocidade. Exercício 32, planeta Vulcano. Suponha que houvesse sido descoberto um planeta entre o Sol e Mercúrio, com uma órbita circular de raio igual a 2/3 do raio orbital médio de Mercúrio. Qual seria o período orbital desse planeta? E aí ele chama a atenção. Antigamente acreditava-se que esse planeta existisse para explicar a precessão da órbita de Mercúrio. Chegou-se mesmo a batizá-lo de Vulcano, embora hoje em dia não se tenha nenhuma evidência de que ele realmente exista. A precessão de Mercúrio é explicada pela relatividade geral. Mas Mercúrio tem um movimento de precessão que a gente não conseguia explicar. Aí o pessoal falou, isso aí deve ser influência de um outro planeta, que a gente até hoje não conseguiu ver, um outro planeta de órbita interna à órbita de Mercúrio. De tempos em tempos ele passa perto de Mercúrio e provoca essa anomalia que a gente não consegue explicar. Aí então o pessoal procurou muito por esse planeta e não conseguiu achar. Mas hoje nós explicamos essa precessão por fatores relativísticos. Ou seja, a órbita de Mercúrio não é uma circunferência perfeita. Ela é elíptica. O Mercúrio se aproxima e se afasta um pouco do Sol. E nesse se afastar e se aproximar do Sol, ele sofre efeitos gravitacionais, efeitos relativísticos. Como hoje nós vamos ver, hoje mesmo nós vamos ver, né? É uma massa grande como o Sol, ela deforma o campo gravitacional na sua vizinhança, deforma o espaço na sua vizinhança. Então, devido a essa deformação do espaço, é que existe esse movimento de precessão de Mercúrio que a gente não consegue explicar com a física clássica. Mas vamos lá. Pela terceira lei de Kepler, o que a terceira lei de Kepler nos diz mesmo? Que o raio da órbita de um determinado planeta ao cubo, dividido pelo seu período ao quadrado, tem o mesmo valor para todo e qualquer planeta. O Kepler escreveu isso para os planetas orbitando o Sol. Hoje nós podemos estender a lei de Kepler para qualquer sistema de luas, o que seja, orbitando um corpo central.
ou seja, as luas de Júpiter, por exemplo, o raio da órbita de cada lua ao cubo, dividido pelo tempo que ela gasta para dar uma volta em torno de Júpiter ao quadrado, isso aí vai ser uma constante, vai ter o mesmo valor para toda e qualquer lua de Júpiter. Mas então, o que nós podemos escrever? O raio da órbita de Mercúrio ao cubo, dividido pelo período de Mercúrio ao cubo, vai ser igual ao raio da órbita desse pseudoplaneta Vulcano ao cubo, dividido pelo período de Vulcano ao cubo. Ou seja, se a gente mexendo aqui, né, ou seja, escrevendo o raio de Vulcano, como ele é dito, 2/3 do raio de Mercúrio, nós chegamos a essa expressão aqui, mexendo aí um pouco essa aritmética, 1 sobre o período de Mercúrio ao quadrado é igual a 2/3 ao cubo do período de Vulcano. Aqui vejam vocês, o raio de Mercúrio ao cubo cortou dos dois lados dessa equação. Temos aí, então, que o que ele pergunta, né? O período de Vulcano, ele elevado ao quadrado, vai ser 2/3 elevado ao cubo do período de Mercúrio elevado ao quadrado. Se a gente substitui o período de Mercúrio como sendo de 88 dias, tem uma tabela aí no final do livro, então nós chegamos, o período desse pseudoplaneta Vulcano seria, se ele de fato existisse, e estivesse essa órbita 2/3 do raio da órbita de Mercúrio, seria de 48 dias. Uma aplicação direta aí da terceira lei de Kepler. 38. Uma casca esférica uniforme de massa M igual a massa M, né, 1000 kg, massa M, possui um raio tanto aí. Aí, item A. Acha a força gravitacional que essa casca exerce sobre uma massa pontual de 2 kg, colocada nas seguintes distâncias do centro da casca. Um pouquinho depois, do lado externo da casca, 0,01 metro, né? Um pouquinho antes, né? Um pouquinho para dentro dessa casca, ou seja, 4,99 metros, e 2,73 metros. Seria um ponto qualquer dentro ali da casca. Não seriam esses pontos não, esse terceiro ponto aqui, 2,73 metros, estaria aqui, ó, dentro da casca também. Bom, gente, mas uma coisa que eu não falei para vocês é o seguinte: quando nós temos uma casca esférica, uma distribuição esférica de massa, a massa toda em um raio R igual a Rzão, para qualquer ponto dentro dessa caixa, a força gravitacional sobre qualquer partícula que você colocar lá vai ser igual a zero. Ou seja, o campo gravitacional vai ser igual a zero. Isso aí no livro está muito bem explicado. Agora ele explica como? Mostrando que o potencial gravitacional dentro dessa casca vai ser uma constante. Consequentemente, a força é igual a zero. Uma outra forma que eu acho até mais interessante de explicar é o seguinte. Imaginem aí, ó, que a gente tem um ponto P aqui qualquer. Esteja uma distância qualquer aí, R', uma distância do centro dessa casca. E dentro dessa casca. Aí vejam vocês, vamos pegar dois ângulos sólidos com as mesmas retas, né, que demarcam um e demarcam o outro. Dois ângulos sólidos, um indo para um lado, né, da casca, outro para o outro lado da casca. Vejam vocês, aqui um desses ângulos sólidos, ele corta essa casca numa área que nós vamos chamar de A. E vai estar uma distância R do ponto P considerado. O campo gravitacional, o G, devido a esta massa que está nessa casca A, vai ser dado por G, que multiplica essa massa vai ser simplesmente ρ, a densidade ρ, que multiplica a área A, densidade de massa por unidade de área, né? Então, o campo gravitacional vai ser dado pela constante gravitacional Gzão, que multiplica M, ou seja, ρA, dividido por essa distância aqui ao quadrado. Agora, vejam vocês o seguinte, esta área A aqui, ela vai ser dada por quê? Ela vai ser dada por um π
R', chamando de R' o raio desta área A, R' ao quadrado. Mas R' ao quadrado é nada mais, nada menos do que θ que multiplica R. Então, nós podemos escrever que o campo, neste ponto P, devido a essa massa que está nessa área A, vai ser dado por Gzão, que multiplica ρπ, θr ao quadrado, que multiplica, é dividido por R ao quadrado. Mas aí vejam vocês, ó, no denominador, nós temos R ao quadrado. No denominador, R ao quadrado. No numerador, também R ao quadrado. Ou seja, independe de R. Ou seja, esta força, se você colocar uma carga, uma massa qualquer, neste ponto P aqui, a força devido a esta área A vai ser em módulo igual à força devido a essa área B aqui. Ou seja, a mesma força que está puxando para o lado de lá de A vai estar puxando para o lado de B. Isso para quaisquer dois elementinhos de massa que vocês peguem, um do lado, outro do lado, de qualquer ponto que vocês considerem dentro dessa caixa. Ou seja, o G total vai ser igual a zero para qualquer ponto dentro dessa caixa. O G vai ser igual a zero. Ou seja, no que ele pede dois desses pontos, nos dois pontos dentro da casca, o G vai ser igual a zero. A força sobre essa massa que ele diz de M igual a 2 kg, né, vai ser igual a zero. E para pontos fora, ora, vai ser, como nós já vimos, como se toda a massa da casca estivesse concentrada no seu centro de massa. Então, vai ser dado pelo Gzão, constante de gravitação universal, que multiplica a massa da casca, que multiplica essa massa de prova, né, de 2 kg, dividido pela distância ao quadrado. Isso aqui eu nem fiz, deixei para vocês fazerem aqui. Simplesmente substituir os números dados e o conhecido, né, do Gzão. O gráfico que ele pede para fazer, vejam vocês, nós vamos ter a força, então, em função do raio. Esta força sobre essa massinha vai ser igual a zero, para R variando de zero até Rzão, até o raio desta casca. E vai cair com 1 sobre R, com 1 sobre R2, para pontos maiores do que R, para Rzinho maior do que R. Até pontos na casca, a força vai ser igual a zero. Para pontos além da casca, né, fora da casca, ela começa nesse valor máximo aqui, que é o Gzão, massa da casca, massa, esses 2 kg sobre Rzão ao quadrado, e vai caindo com 1 sobre R2. Ok? Mini buracos negros. Os cosmólogos especulam que buracos negros do tamanho de um próton poderiam ter se formado durante os primeiros momentos após o Big Bang. Isso, o Big Bang, quando o universo teve início. Se tomarmos o diâmetro de um próton como 1,0 vezes 10 a menos 15 metros, qual seria a massa de um mini buraco negro? Então, nós até obtivemos aí, né, durante o curso, né, pegando aquela expressão que eu já falei para vocês hoje mesmo, quando que a gente obtém de velocidade do escape, e considerando que num buraco negro a velocidade de escape seria igual à velocidade da luz é igual a C, então nós vamos ter que C2 é igual a 2 Gzão, massa do buraco negro dividido pelo raio do buraco negro. Ou seja, a massa do buraco negro seria igual a Czão, que multiplica o raio desse buraco negro, dividido por 2G. A massa e o raio do buraco negro estão intimamente ligados, né? O raio do buraco negro vai ser determinado pela massa dele. Aí, inserindo esses valores de C2, tem uma tabela aí no final do capítulo, de G, que nós já estamos vendo, nós chegamos que essa massa deste buraco negro deve ser de 3,4 vezes 10 a 11 quilogramas.
3,4 vezes 10 a 11 quilogramas. Seria uma massa equivalente o quê? A uma montanha aí, mais ou menos da mesma ordem de grandeza da massa da Serra do Curral. Isso aí, você colocar em uma esferinha com um diâmetro de 1 vezes 10 a menos 15 metros. Ou seja, uma massa de 340 bilhões de quilogramas. Aí, então, você teria um mini buraco negro. Mas não sei se vocês já ouviram falar no LHC, aquele grande acelerador de partículas, né, aquele grande colisor de hadrons, que existe na fronteira da França com a Suíça. Lá, em processo de colisão de próton com próton, são criados mini buracos negros. Porém, mini buracos negros bem menores do que esse pretenso mini buraco negro citado nesse exemplo. Os mini buracos negros criados lá no LHC têm o tamanho deles da ordem de 10 a menos 18 metros. E não, ou seja, 1000 vezes menor, né, do que esse que nós fizemos esse problema aqui. Da ordem de 10 a menos 18 metros. Aí, já respondendo uma pergunta que muitos devem ter, né? E o que acontece com esses mini buracos negros? Eles evaporam. Um buraco negro ele evapora. Por fatores quânticos, a gente vê que um buraco negro evapora. Ele perde massa. Agora, para buracos negros estelares, ou seja, de massa correspondente à massa de uma estrela, ou aqueles supermassivos, esse processo de evaporar é completamente significante para ele. Mas para mini buracos negros, não. É muito relevante esse processo de evaporação. Tão relevante que essa evaporação do mini buraco negro se dá tão rápido que antes dele interagir com a sua vizinhança, ele já evaporou. (45) A que fração do raio atual, o raio da Terra, deveria ser reduzido para que ela se tornasse um buraco negro? Se nós pegássemos a Terra, fosse comprimindo a Terra, chegaria um ponto que ela se tornaria um buraco negro? Chegaria. Ou seja, se nós comprimíssemos essa Terra com uma bolinha, vamos ver que tamanho que deveria ser essa bolinha, ali, nas proximidades dessa bolinha, o campo gravitacional seria tão alto que nada escaparia dali, nem a luz, ou seja, é um buraco negro. Ou seja, o campo gravitacional seria tão forte que a velocidade de escape seria igual ou maior do que a velocidade da luz, ou seja, um buraco negro. Em princípio, qualquer massa que você compactar, você pode compactar até um ponto que ela vai se transformar num buraco negro. Agora, é claro, haja energia para isso, né? Para fazer essa compactação. A que fração do raio atual, o raio da Terra, deveria ser reduzido para que ela se tornasse um buraco negro? Ou seja, um raio equivalente a este preto aqui, a circunferência preta que eu coloquei, se devemos reduzir o raio da Terra aproximadamente pela metade, ou aproximadamente um décimo, mais ou menos um décimo, equivalente à circunferência azul, ou um centésimo, equivalente à circunferência vermelha. O que vocês acham? Vamos ver. Nós temos, então, o quê? Aquela equação que nós acabamos de ver, né? Velocidade de escape para um buraco negro, lembrando que a velocidade de escape seria igual à velocidade da luz. Aí nós temos, então, tiramos o raio desse buraco negro, que, por problema que nós estamos fazendo, vai ser igual a 2Gzão, que multiplica a massa da Terra dividido pela velocidade da luz ao quadrado. Substituindo aí os valores de G da massa da Terra e da velocidade da luz ao quadrado, nós temos aí o raio deste buraco negro seria da ordem de milímetros, ou seja, 8,88 vezes 10 a 3 metros, menos de 1 centímetro. Ou seja, o diâmetro desse buraco negro, um buraco negro com a massa igual à massa da Terra, seria menor do que 2 centímetros. Raio da Terra é 6,37 vezes 10 a 6 metros, dividindo o raio desse buraco negro, né, que com a massa igual à massa da Terra, pelo raio da Terra, dá algo da ordem de 10 a menos 9. 1,39 vezes 10 a menos 9.
Ou seja, com esses dois exemplos que nós fizemos, dois exercícios que nós fizemos, dá para a gente perceber vamos dizer, a grandeza do buraco negro, né? Na realidade, para você ter um buraco negro, você tem que compactar massa, ou muita massa, ou massa altamente compactada. Uma esfera uniforme de massa igual a 60 kg é mantida com seu centro na origem, e uma segunda esfera uniforme de massa igual a M2, 80 kg, é mantida fixa com seu centro no ponto x igual a 0 e y igual a 3 metros. Determina o modo, a direção e o sentido da força gravitacional resultante produzida por essas esferas sobre uma terceira esfera uniforme com massa igual a 0,500 kg, situada no ponto x igual a 4 metros e y igual a 0. E B, em que ponto, sem ser o infinito, a terceira esfera deve ser colocada para que a força gravitacional resultante que atua sobre ela seja igual a 0. Então, nós temos 3 esferas que são colocadas num plano, eu vou chamar ele num plano XY. O eixo X estaria, então, aí na horizontal, o eixo Y na vertical. A primeira esfera, com massa M1, está colocada aí na origem, ou seja, está colocada em x igual a 0 e y igual a 0. Uma segunda esfera, com massa M2, está colocada em x igual a 0 e y igual a 3. Nós queremos saber, ele pergunta aí, qual a força que essas duas esferas vão fazer sobre uma terceira esfera de massa M4, colocada em x igual a 4 e y. Ora, a força vai ser a soma das duas forças, F1, a força sobre M3 devido à massa M1, e F2, a força sobre F3 devido à massa M2. F1 vai ser dado simplesmente pelo Gzão, que multiplica M1, que multiplica M3, né, o produto das massas, dividido por R1 ao quadrado, onde R1 é igual a 4 metros. O G nós vamos precisar dele, colocar aí, 6,67 vezes 10 a menos 11 newton vezes metro ao quadrado sobre quilograma ao quadrado. E o F2 vai ser dado pelo Gzão, que multiplica M2 e M3, dividido por R2 ao quadrado, onde R2 seria essa distância, né, entre a massa M2 e a massa M3. Ora, R2 ao quadrado vai ser dado simplesmente como 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Vejam vocês, isso aqui é um triângulo retângulo, né? Então, vocês devem estar lembrados, né? Teorema de Pitágoras. Quadrado da hipotenusa, ou seja, R2 ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Aí, substituindo os valores que eles nos dão, nós vamos ter F1 igual a 12,5 vezes 10 a menos 11 newtons, e F2, 10,7 vezes 10 a menos 11 newtons. Vejam vocês aqui, né, nesse diagrama, F2 e F1 fazem um ângulo alfa entre eles. Ou seja, F2 faz um ângulo alfa com o eixo X. Ele vai ter uma componente no sentido negativo do eixo X. Nós estamos no sentido positivo para a direita. Ele vai ter uma componente, o F2, negativo do eixo X. Mas tangente de alfa vai ser dado por 3 dividido por 4. Ou seja, a alfa é de aproximadamente 37 graus. Este ângulo alfa aqui, aproximadamente 37 graus. Olha aqui. A força resultante, então, é o produto vetorial, né? A soma vetorial. Força, vetor força resultante é igual ao vetor F1 mais o vetor F2. Se nós formos decompor esses vetores neste plano XY, ou seja, ao longo do eixo X e ao longo do eixo Y, nós vamos ter que este vetor força resultante, ele vai ter componente X e componente Y dadas por componente X, F1 está aqui, mais F2 cosseno de 37 graus,
F2 cosseno de alfa, né, cosseno de 37 graus, os dois com sinal negativo, ou seja, menos na frente. Os dois estão no sentido negativo do eixo X, tanto o F1 como a componente do F2. Então, isso aí que multiplica o vetor unitário I, vetor unitário na direção do eixo X. Mais o quê? Mais a componente desse vetor F2 na direção do eixo Y, ou seja, mais F2 seno de 37 graus. Vai dar justamente essa componente aqui do F2 na direção do eixo Y. Isso aí que multiplica o vetor unitário J. Substituindo esses valores encontrados, nós vamos ter que a força resultante vai ser dada por menos 21I mais 6,4J, isso tudo vezes 10 a menos 11 newtons. Ok? Um exercício aí para chamar a atenção, né? Que se você tem vários corpos agindo gravitacionalmente sobre um determinado corpo, a força resultante vai ser a soma das forças de cada um desses corpos em separado. E como que a gente decompõe força? É algo que eu acredito que vocês já estão carecas de saber. Como a gente decompõe força só não, um vetor qualquer. Como que a gente pode escrever um vetor em termos das suas componentes. Bola para frente. Aí, mostrando apenas o vetor força resultante, então, vai ser a soma desses dois vetores, F1 e F2, vetor força resultante. Ou seja, ele tem componente x dada por F1 mais a componente de F2 na direção x, e vai ter componente na direção y dada simplesmente pela componente F2 na direção y. Mas aí vem o item B. Em que ponto, sem ser o infinito, a terceira esfera deve ser colocada para que a força gravitacional resultante que atua sobre ela seja igual a zero? Ora, se você levar essa terceira esfera lá para o infinito, então a força de cada uma dessas duas esferas sobre ela vai ser igual a zero. A força total vai ser igual a zero. Mas esse é o único ponto em que a força sobre essa esferinha aqui, de massa M3, vai ser igual a zero? Não. Vai ter um ponto entre essas duas esferas aqui, vai ter um ponto entre M1 e M2, que, se você colocar o M3, a força vai ser igual a zero. Ou seja, M1 puxa para cá, M2 puxa para lá, as duas com o mesmo módulo. Então vai se zerar. M1 é menor do que M2, né? Então esse ponto deve estar ao longo do eixo X, porém deve estar mais perto de M1 do que de M2, ou seja, deve ser alguma coisa menor do que 1,5. Vamos ver se é isso mesmo? Para onde, então? Aqui, distância, vamos chamar aí R1 do corpo de massa M1, o corpo de massa M3 deve ser colocado. Está claro que ele deve ser colocado entre as duas esferas, né, entre M1 e M2. Ou seja, está claro que ele deve ser colocado ao longo do eixo Y. Eu acho que também já deve estar claro para vocês que ele deve estar colocado mais perto de M1 do que de M2, porque M1, a massa M1 é menor do que a massa M2. Mas quanto mais perto? Ora, gente, o que nós vamos usar aqui é o seguinte: o módulo da força de M1 sobre M3 é igual ao módulo da força de M2 sobre M3. É claro que cada um com sentidos diferentes. Força de M1 sobre M3 é o Gzão, que multiplica o produto das forças M1 vezes M3, dividido por R1 ao quadrado. Já a força de M2 sobre M3 vai ser dado o Gzão, que multiplica o produto das massas M2 sobre M3, dividido por esta distância aqui, M3 até o M2 ao quadrado. Mas essa distância vai ser igual ao 3, né, menos o R1 que nós estamos procurando. Ou seja, 3 menos R1, isso aí elevado ao quadrado. Ou seja, vejam vocês, M3 vai cortar com M3,
Gzão vai cortar com Gzão, nós podemos escrever simplesmente como M1 sobre R1 ao quadrado é igual a M2 sobre 3 menos R1 ao quadrado. Ou seja, isso aqui nós podemos escrever como 0,75 vai ser igual a R1 ao quadrado dividido por 3 menos R1 ao quadrado. 0,75 é justamente essa razão, né, entre M1 e M2, ou seja, 60 dividido por 80. Ok? Esse M2 passa aqui, ó, dividido pelo M1, dá 0,75. Então, nós caímos numa equação do segundo grau. 0,25 R1 ao quadrado mais 4,5 R1 menos 6,75 é igual a zero. Ou seja, resolvendo essa equação, lembram, né? Nós vamos ter duas raízes, uma delas vai ser para um valor entre as duas equações, entre as duas massas, M1 e M2, que é justamente R1 igual a 1,4 metros. O outro valor vai ser para algum ponto fora dessa reta aqui, entre as duas. Você está ao longo do eixo X, mas não num ponto entre as duas massas, um ponto externo às duas massas. Isso aí, vejam vocês, nós estamos simplesmente igualando, né, o módulo das duas forças. Só que nesse ponto externo aqui, as duas forças têm o mesmo sentido, então elas não se anulariam, né? Seriam sempre forças atrativas, estariam sempre puxando. Seria um ponto aqui, ó, para y negativo, então estaria puxando essa massa M3 na direção do M1 e na direção do M2. Então, por que ele está querendo? Força se anular, tem que ser um ponto dentro, entre as duas massas, vai ser apenas essa raiz, 1,4 metros. Ô, gente, qualquer dúvida, vocês me interrompam, hein? Satélites geossíncronos. Muitos satélites se movem em um círculo no plano equatorial da Terra. Eles estão a uma altura tal que sempre permanecem sobre o mesmo ponto da Terra. Item A. Ache a altura dos satélites acima da superfície terrestre. A altura desses satélites, né, acima da superfície terrestre. Esse tipo de órbita é denominado geossíncrona. E B. Faça um diagrama para mostrar que um receptor a uma latitude norte superior a 81,3 graus norte não pode receber sinais de rádio emitidos por esse tipo de satélite. Mesma coisa, um receptor a uma latitude sul superior a 81,3 graus sul também não pode receber sinais de rádio emitidos por esse satélite. Mas esses satélites geossíncronos ou geoestacionários, eles são muito usados para comunicação. Não sei se vocês já repararam, mas, por exemplo, essas antenas, né, de televisão por satélites, por exemplo, elas estão sempre apontando para o mesmo ponto do céu. Elas não estão se movendo durante o dia, né? Não estão se movendo, estão sempre apontando para o mesmo ponto do céu, que é justamente onde está localizado esse satélite geossíncrono. Ele está parado em relação à superfície da Terra, então ela está sempre apontando para o mesmo ponto. Não sei se vocês já repararam, ela está sempre voltada para o norte. Não exatamente para o norte, às vezes um pouco para o leste, às vezes um pouco para o oeste, ou seja, nordeste, noroeste, mas sempre voltada para o norte. Ou seja, um satélite para ser geossíncrono, um satélite para ele estar parado em relação à superfície da Terra, duas coisas. Primeiro, ele obrigatoriamente, a órbita dele tem que estar sobre o equador terrestre. Ou seja, ele tem que estar com a órbita sobre o equador terrestre. Nós vimos na aula passada, né? A órbita de um satélite, qualquer que seja, o plano dela tem que passar pelo centro de massa da Terra. Beleza, isso aí para qualquer satélite. Agora, para o geoestacionário, ou geossíncrono, imagina que esse plano da órbita dele esteja inclinado em relação ao plano do equador terrestre.
Ora, em determinados momentos ao longo da sua órbita, ele estaria sobre o hemisfério norte, em determinados momentos estaria sobre o hemisfério sul. Ou seja, ele não seria geossíncrono, ele não estaria parado em relação à superfície da Terra. Então, primeiro de tudo, ele tem que estar sobre um ponto do equador da Terra. E segundo, o tempo que ele gasta para dar uma volta em torno da Terra tem que ser exatamente igual ao tempo que a Terra gasta para dar uma volta em torno dela mesma. Ou seja, o ômega, velocidade de rotação desse satélite em torno da Terra, tem que ser exatamente igual à velocidade de rotação da Terra. Senão ele não é parado, não é visto parado em relação à Terra. Ok? Mas então o que nós vamos trabalhar aí? Ora, sobre esse satélite geossíncrono, assim como sobre qualquer satélite, a força gravitacional, G, massa da Terra, massa do satélite pelo raio da órbita ao quadrado, tem que estar fazendo o papel da força centrípeta. Ou seja, G MTM sobre R2 tem que ser igual ao MV2 sobre R. Não tem jeito de ser diferente. É a situação de equilíbrio, né, para um satélite qualquer. Tá, então, nós temos essa expressão 2V2 é igual a G, massa da Terra sobre o raio da órbita. Mas V2, ora, V é ômega R, então V2 vai ser igual a ômega 2 que multiplica R2. Ou seja, podemos escrever aqui que R3, raio da órbita desse satélite ao cubo, vai ser dado pelo Gzão, massa da Terra, sobre ômega 2. Aqui, ó, esse R que estava aqui embaixo passou para cá multiplicando, virou R3. Esse ômega que estava aqui em cima passou lá para baixo, dividindo. Então ficou Gzão, massa da Terra, sobre ômega 2. Agora, isso aí, ó, até essa expressão aqui, isso aí é válido para qualquer satélite, né? Seja natural ou artificial. Agora, para os satélites geoestacionários, nós temos a particularidade que o ômega dele, como eu já falei, tem que ser igual ao ômega da Terra. Qual que é o ômega da Terra? Ora, a Terra gasta para dar uma volta de 2π radianos. Ou seja, o ômega da Terra é 2π por dia de radiano por segundo. Um dia tem o quê? Um dia tem 24 horas, uma hora tem 60 minutos, um minuto tem 60 segundos. Então, o ômega da Terra pode ser escrito como 2π dividido por 24 vezes 60 vezes 60 segundos. Apenas que a gente vai usar nessa expressão, né? Massa da Terra, os valores da massa da Terra, valor de G. Lembrando que o raio da órbita deste planeta vai ser igual ao raio da Terra mais o H. Ele está pedindo justamente esse H, né? A altura do satélite acima da superfície terrestre. Usando também o valor do raio da Terra, isso aí tudo tem numa tabela lá no final do livro. O valor do raio da Terra, 6,37 × 10⁶ metros, nós obtemos então H igual a 3,58 × 10⁷ metros. É um H relativamente grande, né? Mais de 5 vezes, quase 6 vezes equivalente ao raio da Terra. Um H relativamente grande. Se for comparar com o ônibus espacial, por exemplo, é bem grande. O ônibus espacial está o quê? A menos de 400 quilômetros da superfície da Terra. E aí ele pede, faça um diagrama para mostrar que um receptor a uma latitude norte superior a 81,3 graus norte não pode receber sinais de rádio emitidos por esse tipo de satélite, um satélite geoestacionário. Então, nesse diagrama, vejam vocês aqui o que eu estou fazendo. Aqui está a Terra, aqui está o plano do equador terrestre. O equador terrestre está aqui. Então, essa linha azul, poderíamos dizer que corresponde à órbita desse satélite. Na realidade, é o plano da órbita desse satélite, né? Ele passa aqui, ó, na frente da Terra, depois passa lá por trás da Terra, volta, passa aqui na frente da Terra. Está fora de escala. Mas vejam vocês, passando por esse satélite, nós podemos tirar uma reta que vai ser tangente ao nosso planeta.
Concordam com isso? Isso aí seja do lado do hemisfério norte ou do lado do hemisfério sul. Nós podemos tirar uma reta que vai ser tangente ao planeta. Aí vejam vocês o seguinte, esta casquinha. Por que não quer ir? Aí agarrou. Veja você, essa casquinha que eu coloquei aí em vermelho, ela não tem condições de receber sinal desse satélite. Concordam comigo? Uma pessoa qualquer que estiver nessa casquinha aí que eu coloquei em vermelho, ela não veria o satélite. Então, um receptor qualquer, o sinal desse satélite não chegaria até ele. Agora, vejam vocês mais o seguinte, esse triângulo aí, ó, que eu coloquei os lados dele em vermelho, é um triângulo retângulo. Este aqui, ó, é um ângulo reto. É um triângulo retângulo. Um triângulo retângulo cuja hipotenusa vai ser justamente R, o raio da órbita desse satélite. E o cateto oposto a este ângulo aqui, ó, vou chamar de ângulo alfa, o cateto oposto ao ângulo alfa vai ser justamente o raio da Terra, o RT, raio da Terra. Então, concordam comigo? Seno de alfa o que é? Seno de alfa é RT sobre R. Ou seja, seno de alfa vai ser dado por cateto oposto dividido pela hipotenusa. Aí vejam mais vocês, este ângulo aqui, ó, também é alfa. Este ângulo aqui, ó, também é alfa. Nós podemos mostrar que esse ângulo é alfa, lembrando que dois ângulos que têm os lados perpendiculares um ao outro são iguais. Então, olha, este lado aqui, ó, este lado aqui é perpendicular a este lado deste triângulo, e este lado aqui é perpendicular a este outro lado deste triângulo. Então, é o mesmo ângulo alfa. Substituindo os valores de RT e de R que nós encontramos, né, dado por RT mais o H que nós encontramos, nós vamos ter que alfa é 8,7 graus. Ou seja, seno de alfa é igual a 0,15, alfa é igual a 8,7 graus. Ou seja, alfa é igual a 8,7 graus, diminuindo de 90 graus, aqui está 90 graus, né? 90 graus, nós vamos encontrar justamente esse 81,3 graus ao norte, ou seja, além desse 81,3 graus ao norte, o receptor não consegue pegar o sinal de um satélite geoestacionário. Mesmo raciocínio, mesma coisa nós podemos escrever para um ponto qualquer aqui no hemisfério sul. Também existe uma casquinha aqui próxima ao Polo Sul, que não é possível receber sinais de satélite geoestacionário. E o último problema que eu marquei foi o 59. Suponha que você esteja no equador da Terra e observa um satélite passando bem em cima de sua cabeça e movendo-se de oeste para leste no céu. Ou seja, o mesmo sentido, né, da rotação da Terra, de oeste para leste. Exatamente 12 horas depois, você vê esse satélite sobre sua cabeça outra vez, passando novamente sobre sua cabeça. A que distância da superfície da Terra está a órbita do satélite? Depois, item B é quase a mesma coisa, né? Você vê outro satélite bem em cima da sua cabeça e seguindo agora ao sentido contrário, de leste para oeste. Esse satélite está novamente sobre suas horas. A que distância da superfície da Terra está a órbita desse satélite? Então, vamos supor, está aí o planeta Terra, a gente estaria vendo de um ponto sobre o hemisfério sul. E você está lá, ó, você está lá sobre o equador terrestre. A Terra, então, vista aqui do hemisfério sul, nós vamos ver a Terra girar no sentido horário, ou seja, sempre de oeste para leste, né? Vendo do hemisfério sul no sentido horário.
Então, vamos dizer, agora você olha para cima e você está vendo um satélite passar bem acima da sua cabeça. Daqui 12 horas, daqui 12 horas a Terra vai ter girado o quê? Π radiano. Então, você vai estar nessa posição aqui. Daqui 12 horas você olha para cima e novamente você vê aquele mesmo satélite passar novamente sobre a sua cabeça. Ora, gente, vocês concordam que esse satélite deu uma volta e meia em torno da Terra nessas 12 horas? Enquanto você foi daqui até aqui, esse ponto aqui, esse satélite deu uma volta e meia em torno da Terra. Olha aí. Enquanto a Terra está girando meia volta, o satélite, para ele passar novamente em cima da sua cabeça, depois de 12 horas, ele tem que ter dado uma volta e meia em torno de você. Vejam vocês, esse diagrama eu acho que deixa claro, não? Aí, então, o satélite deu uma volta e meia em torno da Terra. Isso quer dizer que o ômega desse satélite vai ser dado por 3π radianos, que é o tanto, né, que ele rodou em torno da Terra, 3π radianos, pelo tempo gasto para que ele desse essa volta de 3π radianos, ou seja, por 12 horas, ou 12 vezes 60 vezes 60 segundos. Então, esse ômega do satélite vai ser dado por 3π dividido por 12 vezes 60 vezes 60 radianos por segundo. Ora, mas o que nós temos? O que nós falamos há pouco, né? A força gravitacional sobre esse qualquer satélite está fazendo o papel de força centrípeta. Então, podemos escrever que força gravitacional, está aqui, G, massa da Terra, massa do satélite sobre R2, é igual a força centrípeta. Massa do satélite vezes velocidade do satélite quadrado sobre R. Mas, substituindo V igual a ômega R, nós vamos poder escrever essa expressão como R3 é igual a G, muito parecido com aquela expressão que nós escrevemos, né, há pouco tempo atrás. É igual ao Gzão, R3 igual ao Gzão, massa da Terra sobre ômega ao quadrado. Lembrando que o H que ele está pedindo vai ser o R, raio da órbita, menos o raio da Terra. Então, nós obtivemos o valor de H 1,39 vezes 10 a 7 metros. Para este caso aí, né? Esse primeiro caso. Depois vem um caso B. Você está naquela mesma posição, agora você vê o satélite passando sobre a sua cabeça, só que no sentido contrário ao sentido de rotação da Terra. Gente, 12 horas depois, a situação vai ser esta. 12 horas depois, a Terra girou π radianos, ou seja, meio giro, né? Então você vai estar nessa posição aqui. E você vai ver novamente esse satélite passando sobre sua cabeça, só que, lembrando, no sentido contrário ao do giro da Terra. Aqui de leste para oeste. Ora, 12 horas depois, o satélite deu meia volta em torno da Terra. Ou seja, enquanto a Terra deu meia volta, no sentido oeste-leste, o satélite também deu meia volta, só que no sentido contrário. Concordam? Aí, então, para este novo satélite, a velocidade angular dele vai ser π, não mais 3π, né, apenas π, dividido por 12 vezes 60 vezes 60 radianos por segundo. Igualando, né, força gravitacional igual a força centrípeta, substituindo o valor da velocidade linear em relação à velocidade angular, nós vamos obter R3 igual a G, mt sobre ômega 2, mesma coisa que tínhamos feito antes. Lembrando que H é igual a R menos RT, nós obtemos o valor, então, de H 3,59 vezes 10 a 7 metros. Alguma dúvida, gente? Algum comentário que vocês gostariam de fazer? E aí, então, nós chegamos ao fim. Ou quase ao fim. Na realidade, Einstein diria longe do fim, né? Esta aí é a chamada mecânica clássica. De lá, de Newton para cá, muita coisa tem mudado.
E muita coisa mudou com a mecânica relativística. Aí eu queria falar um pouquinho para vocês da mecânica relativística. Pode ser? Pode. Pode. Não, não é esse que eu quero, não. Cadê? Este aqui.